Olá, estamos falando sobre trigonometria na circunferência, ou círculo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica. São dados iniciais sobre a trigonometria na circunferência. Vamos lá. Uma outra figura que você precisa conhecer bem é a circunferência. Nós vamos falar sobre ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. Então, às vezes as pessoas confundem entre círculo, circunferência e esfera. Círculo é uma figura plana cuja área em curva tem como fronteira uma circunferência. Circunferência é uma linha cujos pontos delimitam a área de um círculo e que estão equidistantes ao centro. Então repare, isso aqui é um círculo e isso aqui, como se estivesse em volta aqui do círculo, é que é a circunferência. Círculo é como se fosse toda uma moeda e a circunferência é como se fosse a borda da moeda. Faz essa analogia com a moeda que você vai entender bem. Portanto, o círculo é uma figura plana, está aqui ó, plano porque não tem volume, né? Como se fosse uma folha de papel, cuja área em curva, olha, em curva, tá vendo? Não é uma área quadrada nem retangular, é uma área em curva, tem como fronteira, ou seja, tem como divisa, né? Uma circunferência, que é justamente o ponto que vai em volta de todo o círculo. Portanto, a definição de círculo é essa, e a de circunferência é bem semelhante. Ou seja, é a linha que vai delimitar a área de um círculo. Os pontos que formam essa circunferência estão na mesma distância um do outro em relação ao centro. E esfera é uma figura tridimensional, como essa, parecendo uma bola de bilhar, né? Cujos pontos entre o centro e sua fronteira são equidistantes. Aqui tem a ideia de volume. Aqui, círculo e circunferência, tem ideia de área. Então vamos estudar o que? A circunferência. Repare, é a linha que delimita o plano. O plano é toda essa parte branca que está na parte interna aqui da circunferência. Círculo é toda essa parte interna. Circunferência é essa linha que eu estou demonstrando aqui agora. Bem, todo círculo tem 360 graus. Portanto, se a gente pegar um ponto qualquer aqui e percorrer essa circunferência até chegar nesse mesmo ponto de partida, nós vamos encontrar 360 graus. Eu dividi essa circunferência de 10 em 10 graus. Olha lá. 0 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus. E assim sucessivamente. De tal forma que ao chegar aqui nós temos 350 graus, mais 10 graus, eu tenho 360 graus. Portanto, 0 é o ponto de partida e 360 é o ponto de chegada. Mas vocês repararam, eu estou contando os graus no sentido anti-horário. Eu poderia contar em outro sentido, por exemplo. Eu poderia contar ao contrário. Olha aqui, ó. 0 graus, 10 graus, 20 graus. Tanto faz. Para qualquer lado que eu for, eu tenho 360 graus. Então, 0 sempre coincidindo. E do outro lado, 180 sempre coincidindo. Percebe? Tanto faz a contagem no sentido anti-horário, como no sentido horário, é a mesma quantidade de graus, 360 graus. Posso começar em outro lugar? Também posso. Posso começar, por exemplo, aqui em 180 graus e ir para a direita ou ir para a esquerda, que também tem os 360 graus. Olha lá. 0 graus, 10 graus, 20 graus, 40 graus, indo no sentido horário. Se eu quiser, eu posso começar aqui, indo no sentido anti-horário. 10 graus, 20 graus, 30 graus e assim sucessivamente. Portanto, qualquer que seja a contagem de uma circunferência por onde você começar,
você vai encontrar sempre 360 graus. Repare que eu já aproveitei aqui essas medidas e fiz a divisão. Eu tinha feito somente em 10 graus, ó, 10 e 10 graus. E aqui aproveitei para colocar os 10 graus que faltavam, tá vendo? Cada risquinho desse aqui tem 1 grau. Repare que cada pedacinho desse aqui tem 1 grau. Ok? Vamos pegar 1 grau. Vamos pegar 1 grau. Olha aqui, ó. Saindo do centro até... Repare que eu peguei apenas 1 grau. Se eu pegar esse pedacinho aqui, esse 1 grau, e ampliar, eu vou ampliar aqui um pouquinho mais para a gente enxergar melhor. Se eu pegar um pedacinho desse e dividir em 60 partes, nós vamos chamar de 1 minuto de grau. Se eu pegar um pedacinho de 1 minuto de grau, se eu pegar 1 grau desse aqui e ampliar, vou ampliar aqui também. Olha lá. Se eu pegar um pedacinho desse aqui, eu tenho 1 segundo de grau. Portanto, uma circunferência tem 360 graus, cada grau tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos de grau. Quais são os elementos principais de uma circunferência? Os elementos principais de uma circunferência é o raio e o diâmetro. O raio é aquele segmento, qualquer segmento da circunferência que vai até o centro. Essa bolinha preta aqui é o centro. Qualquer lugar daqui da circunferência que eu pegar a partir do centro até tocar a circunferência, até tocar essa fronteira, eu tenho um raio. Então posso pegar aqui, posso pegar aqui, posso pegar onde eu quiser. Posso pegar 360 vezes, que são 360 graus. Cada pedaço de uma circunferência que liga a circunferência até o centro chama-se raio. E aquela linha que atravessa toda a circunferência de um lado ao outro chama-se diâmetro. Olha aqui. Pega-se de um lado da circunferência e une o outro lado da circunferência passando pelo centro. Todo esse pedacinho aqui chama-se diâmetro. Então repare que o diâmetro equivale a 2 raios.